Eu vou te mostrar aqui 3 estratégias para você se sentir 100% seguro para atender qualquer regularização de imóveis. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula prática de regularização de imóveis. A aula onde eu te mostro aqui o caminho para você, para facilitar e para você dominar projetos de prefeitura, regularização de imóveis, mesmo sem ter experiência na área. E na nossa aula de hoje, eu vou te mostrar o quê? Eu vou te mostrar 3 estratégias infalíveis para qualquer engenheiro e arquiteto se sentir muito mais seguro na hora de atender qualquer regularização de imóvel. Eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil, especialista em regularização de imóveis e projetos de prefeitura, e estou aqui hoje para te mostrar esses 3 pontos estratégicos para você usar e dominar toda essa área e se sentir seguro para atuar nessa área. Bruna, mas qualquer regularização de imóveis? Sim, para você se sentir seguro para qualquer regularização de imóveis. Hoje, né, a gente vai falar bastante aí sobre essa questão, né, de se sentir seguro, que é algo que hoje, né, assim, você pode estar aqui, você pode ter escutado eu falar aí algumas vezes sobre regularização. Olha, existe uma oportunidade muito boa, que é a regularização de imóveis. Tem 30 milhões de imóveis irregulares no país, mas muitas vezes você pode se sentir inseguro. Inseguro por quê? Vou te dar aqui alguns motivos durante essa nossa aula, né? Mas o que acontece? Você já precisa entender que o que eu vou te mostrar aqui hoje vai te ajudar e vai facilitar a sua vida aí para você se sentir muito mais preparado. Então fica comigo aqui até o final que eu vou te mostrar aí essas 3 estratégias infalíveis, tá? Então, voltando aí ainda para o nosso assunto das nossas 3 estratégias infalíveis, eu vou falar para você que são infalíveis. São 3 estratégias que, se alguém tivesse surgido para mim lá no começo da minha carreira e falasse assim, Bruna, pelo amor de Deus, deixa eu te dar essas 3 estratégias. Gente, eu seria muito feliz. Eu não tinha errado tanto. E por isso que eu tô aqui hoje, para te mostrar essas 3 estratégias. São 3. 3, que se você colocar em prática, não tem como dar ruim não, viu? Só vai dar bom mesmo, tá? Então, eu sei que muita gente já conseguiu enxergar, quem me acompanha, muita gente que me acompanha aqui. Claro que ainda é uma demanda, né? A gente está falando de um mercado onde a maioria dos profissionais estão literalmente desvendados, não conseguem enxergar esse mercado que é a regularização de imóveis dos projetos de prefeitura. Gente, para vocês terem noção, são 30 milhões de imóveis irregulares no país. E esse é um levantamento do Ministério do Desenvolvimento, tá? Um levantamento onde fala somente da documentação. Então, são imóveis que estão com as documentações ali pendentes. Tem gente que não tem documentação de imóvel. 30 milhões de imóveis irregulares. Imagina os danadinhos dos puxadinhos. Quem conhece aí, quem já fez o danado puxado? Ah, tá pegando uma chuvinha aqui, vamos dar uma cobridinha aqui nesse espaço. Ah, mas espera aí, aqui tá pegando sol, vamos fazer um quartinho aqui para guardar as bagunças da casa. Aumentou a família, vamos aumentar mais um pouquinho. E tudo isso aí vai deixando o imóvel cada vez mais irregular. Então, assim, cara, é surreal a quantidade de imóveis que existem hoje irregulares nesse país. E é surreal a quantidade de profissional que não sabe fazer esse tipo de processo. Ainda bem que vocês estão aqui, né? Ainda bem que você está aqui comigo para eu te mostrar, para eu te guiar, e ainda bem que você vai participar do evento também, porque lá eu vou te mostrar o passo a passo para você dominar essa área. Mas é o seguinte, às vezes, muita gente já entendeu. Por quê? Acompanho a Bruna, eu estou escutando ela falar que existe essa demanda, eu já enxerguei essa demanda, porém, tem um probleminha. Só um probleminha. É minha falta de segurança. E eu fiz uma pesquisa, né, mais cedo, eu perguntei assim, no Instagram, falei assim, o que te deixa mais inseguro hoje? O que te traz mais insegurança, né, nessa área de regularização de imóveis, projeto de prefeitura? E a maioria das respostas foi o seguinte, medo de errar com o cliente, medo do cliente falar mal de mim, medo de não saber responder o cliente da forma certa. Por quê? Gente, pode chegar, imagina a situação, você chegou lá, é uma regularização de imóveis, às vezes é algo simples, né? Aí você chega lá e o cliente te faz uma pergunta que você não está preparado para responder.
Aconteceu isso comigo, inclusive, tá? Lá no meu primeiro serviço, veio a pessoa, o meu cliente, né? Meu primeiro cliente, e falou assim: quando eu vou gastar nos projetos de prefeitura? E eu lá sabia o que era projeto de prefeitura, e eu, por acaso, tinha visto alguma vez projeto de prefeitura na vida, não sabia nada, não conhecia nada. E aí, galera, o que acontece? A gente se vê aí numa situação onde eu me vi numa situação, né? Que eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo na minha vida? Eu me formei para quê? Eu estudei 5 anos, passei 5 anos ali sofrido na faculdade, né? E só pra vocês terem noção, eu ainda só fiz faculdade, só consegui fazer a faculdade. No meu primeiro período, eu tinha feito o Enem, e aí eu fiz a faculdade no primeiro período com o FIES, tá? Pra vocês terem noção, para entrar no FIES, eu tinha que pagar a primeira mensalidade, né? E eu não tinha dinheiro, a gente pegou dinheiro com a agiota. Então, o FIES, você entra, você faz o primeiro pagamento, depois ele te devolve o dinheiro, né? E aí, nesse meio tempo, a gente teve que pagar juros por um agiota, porque a gente não tinha nem cartão, não tinha nada para eu conseguir fazer a minha faculdade. Isso foi no meu primeiro período. E aí, no meio do primeiro período, eu já ganhei a minha bolsa, né, do ProUni. Então, eu só fiz faculdade por conta disso. Eu só fiz a faculdade porque eu tinha ganhado ali bolsa para isso. Porque eu, se fosse dependente de mim, para poder pagar, eu não tinha condição. E aí, o que acontece? Eu me vi num beco sem saída. Por quê? Cara, eu consegui formar algo que para mim era até então, né, era impossível, que eu não tinha condição financeira nem de bancar, tanto que eu ia de carona para a faculdade. Eu ia de carona com uma amiga minha para a faculdade, porque eu não tinha nem condição, nenhum ônibus, ficava pesado para a gente, era só minha mãe que trabalhava. Para quem não sabe, né, há pouco tempo ela saiu do serviço para trabalhar aqui na empresa, mas a minha mãe trabalhava de limpeza, então, assim, era uma das minhas metas de vida. Qual que era a minha meta de vida? Minha meta de vida era tirar minha mãe do serviço. A minha meta de vida era realmente falar assim, olha, sai desse serviço. Eu entrei na faculdade com esse intuito. Eu entrei na faculdade pensando, cara, eu preciso conseguir um resultado na minha área. Por quê? Porque minha mãe tá trabalhando e eu passei a faculdade inteirinha vendo isso. Eu chegava em casa, a minha mãe estava cansada. Eu chegava em casa, ela estava com dor nas costas, porque ela trabalhava na limpeza mesmo. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Trabalhava na limpeza. E aí eu falava, gente, eu preciso dar uma vida melhor para ela. Era a minha meta de vida. Era a minha meta de vida conseguir isso. E aí eu me formei. Eu tinha um diploma que, inclusive... Ah, não, tá ali não. Hoje ele não tá ali não. Eu tinha um diploma que estava na parede, mas não significava nada para mim. Eu me sentia insegura. E aí eu falei, peraí. Cara, eu passei 5 anos numa faculdade. 5 anos sentada numa cadeira. 5 anos. E agora eu não consigo atender um cliente. Eu tinha medo. Sabe aquele desespero? Eu vou falar uma situação que provavelmente muitos de vocês podem passar. Que é aquela sensação assim, que onde você vai atender o cliente e fala, cara, pra vocês terem noção, eu vou falar isso, se alguém já passou por isso, vai lembrar de mim aí pro resto da vida. Quando eu ia atender o cliente, eu não dava brecha, nenhuma brechinha assim, ó, para ele perguntar alguma coisa. Então eu tentava emendar um assunto no outro, um assunto no outro, um assunto no outro. Por quê? Porque eu tinha medo do que ele me perguntar. Eu tinha medo. Medo! A faculdade não me ensinou, ué. Claro que eu vou ficar com medo. E aí eu pensava, eu estudei para quê? Eu estudei 5 anos para quê mesmo? Entendeu? Eu tinha medo e tinha insegurança. Mas eu vou te falar a verdade, ó. Hoje eu consigo enxergar. Antes eu não enxergava. Hoje eu sei que existe um mercado surreal. Hoje eu sei que a regularização de imóveis é um mercado surreal. É uma grande oportunidade, mas antes eu não sabia, né? Então, antes eu não tinha esse conhecimento, eu só queria. A única coisa que eu queria na minha vida era conseguir atuar na minha área, era conseguir ter um retorno financeiro para poder tirar minha mãe de serviço. Acabou de entrar aí, ó. Era a minha meta, era o meu sonho de vida. Era o meu sonho de vida, entendeu? Mas eu não conseguia nem me sentir preparada para atender o cliente. Eu chegava lá, eu ficava com medo. Aí você fica assim, cara, por que eu estudei? Eu passei 5 anos ali sentada, para quê? Não me sinto preparada. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a faculdade é falha. A faculdade é falha. E eu falo isso para vocês aqui porque não é só comigo. Hoje eu tenho contato aí com os mais de 1.500 alunos aí no Brasil inteiro que sempre dizem as mesmas coisas. Bruna,
eu não escutei nada disso. Bruna, nunca escutei falar sobre regularização. Bruna, eu não sabia fazer isso. Bruna, eu nunca escutei falar sobre isso. E tá tudo bem. Então não era um problema só meu. Até então eu me sentia mal por isso. Eu me sentia totalmente assim, falava, gente, por que comigo é diferente? Mas não é comigo, é com todo mundo, não é apresentada a regularização em projeto de prefeitura. Aí o que acontece? Se você não sabe algo, você vai se sentir inseguro. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, vou dar um exemplo disso, né, da gente se sentir seguro, da faculdade. Eu já tive professores que eles sabiam para eles, mas eles não conseguiam explicar. E o serviço dele era o quê? Explicar aquilo ali. Ele saber para ele não era suficiente. E aí, gente, quando eles abriam aquelas coisas lá e falava, eu não estava entendendo nada. Por que acontecia isso? Porque ele não estava preparado para aquilo, ele não estava seguro para aquilo. Cara, e quando alguém está inseguro, é um cheiro que passa longe, assim, ó, tipo, todo mundo sente. Você está inseguro para atender um cliente, o cliente passou assim, tem alguém passando do seu lado, você fala, opa, aquele cara ali está inseguro para atender. Aquela moça ali está insegura para atender. Gente, dá para ver de longe. E essa sensação é justamente por não saber como deve ser feito. Então, para você, é importantíssimo você se sentir seguro. É importantíssimo você passar isso para o cliente. Eu descobri isso. Eu estava até conversando com uma das minhas alunas, agora eu respondi ela aqui no direct, a Michelle, e aí ela comentou comigo, né, de fechar serviço. Aí eu falei assim, eu tinha lido um livro, né, esse livro, tipo, foi uma explosão na minha cabeça. E nesse livro falava, né, que a gente tem que estar preparado para atender o cliente, né, e saber explicar para ele o porquê que ele vai me contratar. Se eu não sei fazer isso, o cliente vai sentir de longe, ele vai sentir de longe o cheiro de pessoa despreparada. Alguém já escutou eu falar esse exemplo, mas eu vou falar de novo. No dia que eu estava no avião, que o avião arremeteu, e aí o piloto pegou lá o microfone e falou lá. Gente, quando ele foi falar, a voz dele estava trêmula. Todo mundo percebe isso de longe. Eu não podia fazer nada naquele momento. Eu estava no avião, voando em cima do mar. Eu não tinha como sair correndo. Mas o cliente tem como sair correndo da gente. Entendeu? Então é o seguinte, o que te traz mais clientes é justamente a sua segurança. É você chegar e falar. O seguinte, olha, para você fazer essa regularização, vai acontecer isso. Eu vou te mostrar aqui 3 estratégias que vão te ajudar com isso. Mas é isso que faz o cliente falar, cara, ela sabe aquilo ali. E por isso que vocês vão participar do intensivão regularização de imóveis, que vocês vão saber falar com o cliente, viu? Não é brincadeira não, vocês vão saber falar com o cliente, é de verdade, hein? É de verdade, é a mão na massa. E aí, essa sensação, o cliente percebe de longe, cara, ela sabe fazer o que ela tá falando, ela sabe fazer. E quanto mais você passa isso pro cliente, o que acontece? Ele até vende o seu serviço. Ele vende seu serviço, às vezes ele nem fez. Você foi apresentar uma proposta, às vezes o cara nem fechou com você, mas você passou para ele uma sensação ali que você estava seguro e ele vende o seu serviço. Ele vai lá e vende o seu serviço. Não tem nada melhor que isso para você ter mais clientes. Então, se você não fizer nada hoje, se você hoje tem a sensação que está inseguro e não fizer nada, do jeito que está aí, você vai deixar do jeito que está. O que vai acontecer? Você vai perder chance de cliente. Vai perder. Às vezes, hoje eu vou te mostrar aqui essas estratégias que eu vou mostrar uma que vai fazer você colocar em prática. Colocar em prática a regularização hoje. Vender regularização. É vender. Então, fica comigo aqui até no final que eu vou te mostrar tudo isso. Mas, quando você não sabe o que falar para o cliente, você acaba perdendo. Perdendo clientes. E isso é no plural. No plural. O que eu vou te ensinar hoje vai ser para você usar até com a família. Mas se você chega na sua família, alguém te conhece, você não se sente seguro para falar sobre isso, ele vai perceber de longe. Olha, a Aline até falou ali, ó, a insegurança acaba impedindo de crescer. E é isso. Eu não julgo, eu não tô aqui para falar, cara, por que você se sente seguro? Não, eu tô aqui para te dar a mão. Quando eu tava insegura, eu ficava desesperada, eu chorava, mas eu não tinha quem me desse a mão. Eu tô aqui para te dar a mão. Eu tô aqui para te mostrar que tem solução, calma, que tem estratégias que vão salvar a sua vida.
Tem estratégias que vão fazer você se sentir mais seguro, tá? Então, eu me sentia muitas vezes eu me sentia aí desesperada, gente. Cliente começava a conversar e eu emendava e falava, olha, isso. Eu já sou de conversar normal, mas eu nem dava brecha. Falava, se sobrar um tempo aqui, vai que ele pergunta alguma coisa que eu não sei responder, né? E é isso que traz insegurança pra gente. E eu vou te falar uma coisa, se você chega no cliente, se ele te faz uma pergunta, se você não sabe responder, aquela sensação ali de, cara, eu não sei de nada, eu não nasci para isso, deixa para a próxima, deixa para as outras pessoas que surgirem aí. Essa vai ser a sensação que você vai ter, essa sensação vai surgir e você vai ter essa sensação. E não é correto. Não é correto. Tá? Por quê? Porque eu vou te mostrar hoje as estratégias. É tanto que essa falta de segurança me fez errar com o meu cliente. Meu primeiro cliente, literalmente cliente, que eu fui lá e fiz um projeto, teve um imóvel irregular. Porque eu não sabia aprovar o projeto. Porque eu errei no projeto dele. O cara teve um prejuízo, por quê? Por minha culpa. E, gente, não tem nada mais frustrante que isso. Nada. Eu ainda continuei, porque eu não tinha outra alternativa. Se eu tivesse, eu tinha saído da área. Cara, imagina, olha o tanto de oportunidade que eu ia perder. Olha hoje como eu sou apaixonada na minha área. Olha o quanta coisa eu ia perder na minha vida por medo e por insegurança. Olha. Mas eu não quero que você erre para enxergar isso. Por isso que eu vou te mostrar estratégias. E eu demorei muito tempo para entender quais eram as estratégias que eu precisava ter para sentir seguro e atender o cliente. Eu demorei muito tempo para entender o que é que eu precisava fazer para atender o cliente. E assim, por mais óbvio que seja, sabe o que é? Você se preparar. Por mais óbvio que seja a resposta é: você precisa se preparar. Claro que eu vou te mostrar aqui os pontos que você vai precisar se preparar. Mas parece óbvio. Ah, claro, né? Se eu me preparar, eu vou saber atender o cliente. Cara, isso é muito óbvio, né? Qualquer pessoa consegue raciocinar isso, Bruna. Se fosse para chegar aqui para escutar isso, eu não queria escutar. Então, tchau. Então, tchau. Até esses profissionais que acham que sabem demais também não é o tipo de pessoa que eu quero que esteja aqui. Por quê? É mais simples do que parece a resposta? Sim, é se preparar. Eu vou te mostrar como vai se preparar. Só que você tem que entender que é se preparar. O segredo está em se preparar. Às vezes a gente não sabe como agir, não sabe como fazer e é simplesmente se preparar. E eu vou te mostrar aqui, hoje, 3 estratégias. 3. E assim, a terceira vai fazer você sair da sua zona de conforto. A terceira vai fazer você ficar hoje sem dormir. A terceira vai fazer você perder o sono mesmo hoje. Cara, a Bruna me desafiou. E é essa mesmo que vai te tirar da zona de conforto, que vai mudar a sua vida, tá? Mas a primeira estratégia, então vamos lá, e eu quero que você anote essas 3 estratégias. A primeira estratégia que vai fazer você se sentir mais seguro, a primeira estratégia que vai fazer você se sentir mais seguro, anote essa. É você conversar com o cliente antes de atender ele. Como assim? Conversar com o cliente ou pelo celular ou pelo WhatsApp. Não é atender o cliente pelo celular ou pelo WhatsApp, mas é você conversar com ele. Como assim? Vou te explicar, vai ficar mais claro. Como é que eu faço hoje? Hoje eu nem sei de onde saem os meus clientes. Vou falar a verdade para vocês. Eu nem sei, tipo assim, de onde brotou esse cliente. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas eu sei que ele vem de indicação. Porque sempre fala, Bruna, porque tal pessoa me falou. Às vezes eu não sei nem quem é a pessoa. Às vezes eu não sei nem quem é a pessoa. Tal pessoa me passou o seu número. E aí, quando esse cliente chega, normalmente ele chega pelo celular. Ele chega a me mandar uma mensagem, ele me manda um áudio no WhatsApp, ele me dá uma ligada. E aí, é aí que tá o lugar para você se sentir seguro. Porque antes, o que a dona Bruna fazia? A dona Bruna chegava o cliente, eu ia atender o cliente feliz da vida, né? Vamos lá atender esse cliente, vamos fazer dinheiro, vamos fazer projeto, porque eu formei para isso, né? E aí, quando eu ia atender o cliente, eu não me preparava, não. Eu só ia lá, assim, de cara mesmo, chegava lá de cara com o cliente. Aí ele começava a me perguntar:
Aí o que eu tinha que fazer? Emendar a conversa na outra para poder não ter a chance de me perguntar nada. Até deixar o cliente cansado de me escutar para não me perguntar nada. Me pergunta nada, porque eu não sei. E tá errado, né? Então eu fazia dessa forma. Hoje, como é que eu faço? E eu demorei para entender isso. Hoje, como é que eu faço? Vou exemplificar para você aqui e agora. Hoje em dia, o cliente chega pelo celular. Como eu falei, eu não sei de onde o cliente brota, né? Então ele brota, ele me liga. Aí ele me liga e fala: alô, queria falar com a Bruna. Eu falo: opa, tudo bem, aqui é a Bruna mesmo, o que o senhor está precisando? E aí, nesse momento, ele vai falar para mim: olha, tal pessoa me passou seu número, falou para eu tô precisando fazer uma regularização e tudo mais. E aí é um momento que eu tenho ali poucos segundos com ele, não precisa ser ali, tipo, vou conversar com ele 10 minutos no telefone, não precisa de nada disso. Eu tenho poucos segundos com ele, eu paro e falo: peraí, qual o seu nome? Eu vou anoto. O que o senhor está precisando? Porque às vezes você está escutando, mas na hora você não vai lembrar. Então, peraí, como é que você se prepara? Eu tô falando de preparar. Como é que você se prepara? Então você fala: tá, qual o seu nome? Eu até falei, eu acho que eu falei foi para os meus alunos na aula de sábado. Isso aqui salvou vida, gente. O negócio, o trem chama post-it. Chama post-it. Isso aqui é o dia inteiro. Olha aqui, tem um monte de negócio aqui escrito. É o tempo inteiro eu escrevendo os negócios aqui. Eu puxo o negócio aqui pro lado e eu venho: qual o nome do senhor? Eu chamo João. Aí eu venho e escrevo aqui: ô, seu João, o que o senhor tá precisando? Aí ele vai falar assim: Bruna, é o seguinte, eu construí e a prefeitura deu uma notificação, e isso e aquilo. E enquanto ele tá falando, eu tô anotando. E eu vou passar a proposta para ele agora? Claro que não. Claro que não. Mas ele me deu ali uma ideia inicial do problema dele. Ele já me deu uma ideia inicial do problema dele. Eu tive um momento para ele falar comigo e já me dar essas dicas. E eu tô anotando, tô aqui no meu post-it, ó. Tô aqui, ó lá, o João, e eu venho com as dicas que o João tá me dando. Ele tá me falando do serviço que ele precisa. Aí eu vou sentar. Nesse momento, eu consigo entender várias coisas. Vamos supor que o João me liga e fala assim: Bruna, a minha obra foi embargada. Aí eu falo: seu João, sua obra foi embargada? Mas deixa eu te perguntar. Aí eu vou perguntar para ele: sua obra está sendo finalizada? Como é que está o andamento da obra? Aí ele vai falar: não, Bruna, eu acabei de começar a obra. Eu estava aqui furando os buracos para fazer as estacas e a prefeitura embargou. Aí eu vou falar assim: não, beleza. Por que eu faço essa pergunta? Eu vou ter ali duas alternativas. Se a obra dele está sendo iniciada, eu vou fazer uma aprovação de projeto. Se a obra dele já está quase que finalizada, eu vou fazer uma regularização de imóveis. E isso é se preparar. Aí hoje, gente, hoje eu faço dessa forma. Seja por áudio no WhatsApp, porque às vezes o cliente surge, ele já te manda mensagem no WhatsApp. E aí eu vou lá e me preparo. Naquele momento que eu tenho ali com ele, pergunto o nome dele e pergunto o que ele está precisando. Isso é se preparar. Ele me falou que é uma regularização, ele me falou que é algo. Eu já sei quando eu chegar lá do que se trata. E isso é importante. Tem gente que vai com a cara e com a coragem. Quem ia com a cara e com a coragem? A Bruna. A Bruna chegava lá para atender o cliente, gente, sabia nada. Perguntava nada, chegava lá e não deixava o cliente falar. Então, por quê? Por medo, por insegurança. Entenderam? Então, isso vai facilitar a sua vida e você vai se sentir muito mais seguro. Se você consegue sentar, você consegue analisar. Nesse momento, antes de você ir lá e atender ele pessoalmente, nossa, deu uma dúvida aqui. Nossa, tem um negócio que eu vou fazer? Vou lá no Instagram da Bruna, no YouTube da Bruna, vou ver se ela falou alguma coisa sobre isso. Por quê? Aí eu vou me sentir preparado para atender o cliente. Eu tenho um contrato de compra e venda. Aí você escutou o contrato de compra e venda, vai lá no YouTube, vê lá contrato de compra e venda lá no YouTube da Bruna e tá falando que não comprou a aposta. Eu já tenho que falar para ele, olha só. E isso é se preparar. Então, assim, gente, mudança de vida. Essa é a primeira estratégia que você vai fazer. Pulamos agora para a nossa segunda estratégia. É você entender os tipos de serviço. Como assim? Porque, como eu falei, você vai falar com o seu João. Seu João, o que o senhor está precisando? Ele vai falar: olha, eu estou precisando fazer uma regularização. Você tem que saber o que é regularização. Pelo menos ter um norte ali do que é essa regularização. Bruna, mas eu ainda não tenho. Mas, claro, se você não está participando ainda do evento, calma que tudo vai mudar. Sua vida, você vai ter uma vida antes do evento e depois do evento. Por quê? Quem não se cadastrou para o evento, se cadastra. Por lá eu vou mostrar para vocês todo esse processo, vou mostrar os tipos de processo que são, mostrar a regularização na prática, tudo isso para vocês, né?
Mas então se cadastra. Mas você tem que entender, quando o seu João falar que é projeto de regularização, que é uma ampliação, você tem que saber que é uma ampliação. Você tem que saber o que é. Vamos supor que ele fala, eu preciso do Habits. Tem que saber o que é o Habits. Mas eu não sei, Bruna. Então participa do evento. Não deixa de participar do evento, gente. Vou mostrar tudo isso para vocês por lá. Mas você precisa entender quais são os tipos de processo. E esse é o segundo passo. Porque se você sabe o tipo de processo, cara, vai ser muito, muito mais fácil. Vai ser gratuito, tá, Jonatas? Vai ser gratuito, tá? É um evento online gratuito. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo para vocês dominarem projeto de prefeitura e regularização de imóveis. Explico sim, tá? Então, você tem que entender o processo. O primeiro passo, a primeira estratégia para você se sentir seguro é conversar com o cliente antes de atender ele, pelo telefone, pelo WhatsApp. O segundo ponto é entender os tipos de serviço, saber qual serviço é qual, o que é uma regularização, o que é uma verbação, o que é um processo de desdobro. É você entender isso. É você ter noção ali para poder explicar para o cliente. E olha, eu vou te falar, você não precisa ter anos de experiência. Você não precisa, nossa, Bruno, mas e se o cliente falar um negócio lá, eu nunca fiz um desdobro na vida, nunca fiz um desdobro na vida, o que eu vou fazer? Já vou sair correndo. Você não precisa ter anos de experiência. Você só precisa saber orientar o cliente. Calma. Você precisa de segurança ali para atender o cliente primeiro. Senão você perde o cliente ali já no começo. Entendeu? E aí vamos para a terceira estratégia. Eu falei que vocês vão ficar sem dormir. Alguém escutou eu falar que vocês vão ficar sem dormir? Então, o que acontece? Na terceira, eu vou fazer vocês sacudir vocês aí. Primeira estratégia, conversar com o cliente antes de atender. Segunda estratégia, entender os tipos de serviço. Terceira estratégia é você testar isso. Quer se sentir seguro de verdade? Então vem aqui. Era a mesma coisa de eu chegar aqui e falar assim, ó. Vamos ver aqui. A Fernanda tá ali e fez uma pergunta. Aí eu falei assim para a Fê tá aqui frente comigo, ela falou, Bruna, eu faço regularização de imóveis, quero regularizar seu imóvel. Ela tá me atendendo. Aí você tá de frente comigo, tá? Mas por que eu vou fazer regularização de imóveis, Fernanda? Por isso. É testar. Eu vou te falar que todas as pessoas que estão perto de você hoje não sabem o que é regularização. Então, por que você não vai lá e testa ali com um tio, com uma tia? Olha, a casa deles estão irregulares já. Por que você não vai lá e literalmente dá umas cartadas? Talvez nisso ainda feche ali serviço. Testa ali com o tio, testa ali com a tia. Ele não sabe o que é regularização. Se você explicar ali para uma pessoa e ela entender, eu vou te falar uma coisa, você já está preparado para atender outros clientes. Você já vai se sentir seguro para atender outros clientes. Tenta vender o seu serviço. Isso vai fazer você se sentir muito mais seguro. Então, testa. E quando eu devo fazer isso? Quantas vezes eu devo fazer isso? Quantas vezes você conseguir. Isso vai te trazer muito mais segurança. Mas eu vou te falar, se você fizer uma vez, que corre o risco aí de você fechar um serviço ainda, você testar ali com o cliente, ainda correr o risco de fechar, sei lá, pode ser um tio, uma tia, correr o risco de fechar ali, sei lá, fechar um projeto de 3 mil, 10 mil reais. Imagina só, de cara. Foi testar e fechou o contrato. Olha que coisa boa. Então, de cara, se você testar aí 1 ou 2, você já vai ver que pode surgir aí o João lá da Conchinchina que quer fazer a regularização com ampliação, com desdobro, com remembramento, com unificação, com a retificação diária, com não sei o que, tudo junto. Você vai estar preparado, pelo menos para orientar ele ali de início. Claro que depois que você participar do evento, você já vai saber todo o passo a passo. Mas pelo menos você vai saber orientar o cliente. E, gente, o cliente sente o cheiro da insegurança. Eu falei de longe. O cara fala, aquela ali não tá sabendo o que ela tá falando. Não, sei não. Você acha que eu vou colocar 10 mil reais na mão dela? Você acha que eu vou pagar 10 mil reais no projeto dela? Ela tá com insegurança danada. Eu não sei se ela sabe fazer esse negócio, não. Eu não vou arriscar, não. Eu não vou arriscar colocar meu nome ali, meu dinheiro na mão dela, não. 10 mil reais? Então, o cliente sente isso de longe, tá? Por isso que você precisa estar preparado. Por isso que essas 3 estratégias vão te tirar da zona de conforto. E eu vou te falar uma coisa. Quando você testar aí, essa terceira estratégia, ela vai fazer
sinceramente, ela vai fazer você virar referência com as pessoas que você está testando já. Se você testou ali com seu tio, com a sua tia, você já virou referência com ele. Se você tem 2 pessoas para vender seu serviço, cara, isso é uma oportunidade muito grande. Você já começou a abrir um leque de oportunidade. São 30 milhões de imóveis irregulares no país. Você testou com 2. 2 pessoas viraram literalmente os seus fãs porque você soube se sentir seguro ali para mostrar para eles que eles precisavam desse serviço. Eles vão vender. Eles vão falar para as pessoas que existe regularização em projeto de prefeitura. Eles vão falar. Pode ter certeza como 1 mais 1 são 2. Certeza, certeza. Como é que eu tenho certeza de falar isso? Uai, porque eu tô aqui. Porque eu atendo cliente de regularização todo dia. Porque hoje eu trabalho com isso. Porque os clientes fazem isso comigo. Justamente por isso. Justamente por isso. O que eu ensino aqui para vocês é literalmente o campo de batalha. Eu não tô aqui para contar historinha de gente que fala, mas eu acho que você faz assim. Eu acho que eu tô com um processo. Não, eu tô falando para vocês o que eu vivo no campo de batalha. Essas 3 estratégias são estratégias infalíveis que eu uso hoje. Entendeu? E isso vai fazer você ter mais cliente, vai fazer você se tornar referência quanto antes. Só para vocês terem noção. O que eu fiz? Hoje a gente tem, para quem não sabe, existe um treinamento que é o Dicionário da Aprovação, que é o meu treinamento avançado sobre projeto de prefeitura e regularização. E aí, no sábado passado, a gente fez o nosso Workday. O que é esse Workday? É um evento onde a gente coloca a mão na massa ali ao vivo. Eu faço um processo com todo mundo. Então, a gente decidiu fazer um processo de desdobro. E eu deixei a galera fazer, eu entreguei assim, aí eu fui falando, isso aqui você faz isso, isso aqui você faz isso, e a galera foram lá e fizeram. E fizeram. E aí eu fiz uma pergunta lá no final, né? E aí, eu não sei se a Bruna tá aí. Eu nem sei se a Bruna tá aí. A gente até comentou, a Bruna comentou, eu vi ela entrando aí. E conversei com o Lincoln, perguntei assim para ele, você conhecia processo de desdobro? Aí ele falou assim, eu nunca fiz nenhum processo de desdobro. Aí eu falei assim, você se sentia seguro para fazer esse processo? Qual que é a diferença do antes e depois? Antes eu me senti seguro, agora eu me sinto preparado. Por que isso? Porque ele sabia o que tinha que ser feito. Porque ele foi lá e testou. Por isso. Ele testou comigo ali, a gente fez um processo, agora ele tem experiência. Ele tem experiência. Ele e todos os alunos que estavam por lá. Quem tá aí, que é aluno, deve ter vivido isso aí também. Mas vocês viram que eu perguntei. Perguntei, se sente agora, qual que é a sensação de antes e depois? Não tinha segurança, nunca fez. E é diferente eu chegar aqui e falar, é isso, e você ir lá e fazer. Você ir lá e fazer. O que eu tô falando aqui para você não vai fazer nenhum sentido se você escutar e guardar. Então, antes de deixar a conversa sair pelo outro lado, já tampa aí, prende ela e você vai fazer isso. Guarda isso para você. Não adianta nada você escutar isso aqui e não colocar em prática. E é o seguinte, galera. Isso é testado e aprovado. Isso aí funciona. Isso aí eu ensino para os meus alunos. E se você entende isso hoje, você vai ter mais clientes, você vai se tornar referência o quanto antes. Você quer isso? Se você quer isso, pronto, você está no caminho certo. Você está no caminho certo para dominar essa área. Tá? Por quê? O que te traz segurança é você entender o processo. E essas 3 estratégias eu vou recapitular com você aqui agora. Porque eu te mostrei essas 3 estratégias e elas funcionam. Primeira estratégia, conversar com o cliente antes de atender. Então, a oportunidade, se você estiver com ele, pergunta, fala, pode ser no WhatsApp, pode ser na ligação, pergunta. Qual que é o processo dele? Segundo, entender os tipos de processo. Bruna, mas eu não entendo os tipos de processo. Você vai entender dentro do nosso evento, eu vou mostrar para vocês por lá. E terceiro, é você testar com a família. Depois que você assistir o evento, você vai ver ainda que vai ter mais coisas ainda para você testar. Mas isso vai fazer você se sentir seguro. Essas estratégias não tem como dar errado. Por que ninguém me contou isso antes? Por que ninguém falou assim, Bruna, faz isso? Eu não fiz, eu não sabia, não tinha nem noção. Aí eu fui errando, né? Foi juntando erro ali, gente. Juntando erro com o cliente, juntando erro com outro cliente. Tem assim, ou você aprende no amor ou você aprende na dor. Eu só tinha dor. Eu fui aprendendo na dor ali. Gente, é literalmente errando com o cliente. Nada pior. Todo dia eu pensava em desistir.
Eu só não desisti, eu só não fui lá e parei e desisti mesmo do que eu tinha que fazer, porque eu tinha minha meta. Qual que era a minha meta? Lá no início da minha carreira, que eu falei para vocês. Era tirar minha mãe de serviço. Era poder dar uma vida melhor para ela. Hoje, ela trabalha comigo. Imagina se eu tivesse desistido antes. Imagina se eu tivesse desistido antes. Então, eu só não desisti por isso. Porque, gente, eu errei muito. Eu errei que não foi pouco, não. Eu errei que não foi pouco. Eu vou falar um negócio para vocês. O que eu já errei de processo. O que eu já imprimi de projeto errado. Não dá para contar, não, viu? É muita coisa. É muita coisa mesmo. Então, assim, são pontos que o que eu tô te mostrando aqui vai facilitar a sua vida. Vai depender de você. Quer colocar em prática? Vai ter resultado. Não quer? Não vai ter resultado.